Então temos uma partícula descrevendo um movimento circular uniforme. Sabe-se que a intensidade do vetor velocidade é constante e o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Muito bem. Observe que o vetor velocidade forma 90 graus com a direção que passa pelo centro da trajetória. E o raio da trajetória chamei de R. Eu chamo de ΔΦ o ângulo varrido pela partícula no intervalo de tempo em que houve alteração da direção desse vetor velocidade. Muito bem, aí está. Vamos prolongar a direção do vetor velocidade final. Temos a formação de um quadrilátero ABCD. Observe que o ângulo alfa aqui da figura, somado com o ângulo beta, é igual a 180 graus, eles são suplementares. Muito bem, sabe-se que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, ΔΦ 90 mais alfa, 360. E nós sabemos, pela figura, que alfa é igual a 180 graus menos beta. Ora, procedendo a operação, imediatamente temos que beta, que é o ângulo formado entre as direções dos vetores velocidades nesse intervalo de tempo, é igual a ΔΦ. Muito bem, vamos repetir aquelas duas figuras. Uma figura é formada pela direção das linhas que passam pelo centro, definindo os raios da trajetória, ΔΦ, e a outra figura é formada pelos vetores velocidade, que têm a mesma dimensão, o mesmo tamanho, afinal é um movimento circular uniforme, e o ângulo formado entre eles, que nós determinamos ser também de ΔΦ. Muito bem, liguemos o vetor deslocamento, que é o vetor que liga a posição inicial à posição final. Vamos fazer a subtração dos vetores VF e VI. Liguemos, portanto, as extremidades dos vetores VF e VI. Observamos a formação de dois triângulos, ok? Em que nós temos ΔΦ comum aos dois, e como as dimensões dos lados desses triângulos são iguais, eles são triângulos isósceles. Portanto, esses ângulos aqui demarcados também são iguais. Muito bem. Logo, se esses dois triângulos possuem pelo menos dois ângulos iguais, eles são ditos semelhantes. Montemos a proporção da semelhança do triângulo. Muito bem. O tamanho do vetor ΔV está para o tamanho do vetor deslocamento. Assim como o tamanho do vetor velocidade, que é constante, não é? VI e VF têm a mesma intensidade, está para a dimensão R. Ok. Vamos isolar ΔV. Observe. Vamos dividir ambos os lados pelo mesmo intervalo de tempo em que ocorreu o fenômeno. Se fizermos o intervalo de tempo tender a zero para intervalos de tempo muito pequenos, ΔV sobre ΔT será a aceleração vetorial desse movimento. E vetor velocidade por tempo será a velocidade, a intensidade da velocidade nesse movimento, que é V. Então, observe. Temos então que a aceleração é módulo de V vezes o módulo de V sobre R. Afinal de contas, D sobre ΔT, vetor deslocamento por tempo, é a velocidade quando o intervalo de tempo tende a zero. Então nós temos que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. Saiba mais sobre esse assunto tornando-se um aluno cliente.